A paz do Senhor, amigos e irmãos. Compartilhe vídeo para seus amigos. Aprendam juntos a palavra de Deus aí na sua casa. Enfim, se inscreva nesse canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Talvez você pense que essa iniciativa minha seja uma coisa tão trivial, tão comum, mas pela graça de Deus, esses vídeos já têm alcançado mais de 20 países e Deus tem sido glorificado. Eu quero desta vez ler a palavra de Deus com você na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficasse como eu. Mas, se não pode conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Nesses últimos dias, tem sido muito sério o pecado da fornicação pelos que estão lutando para servir a Deus e morar no céu. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas que têm brincado com essa situação. O apóstolo Paulo, naqueles dias, ele aconselhou aos jovens ficarem sem se casar, se fosse possível. Então ele disse: eu gostaria que vocês ficassem como eu. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua esposa e cada uma tem seu próprio marido. Casem-se para que não venham viver abrasando ou prostituindo. No original da Bíblia, a palavra prostituir envolve toda a sexualidade fora do casamento. Quando eu digo casamento, não é morar juntos, porque algumas pessoas vivem juntas, um homem e mulher, não se casaram, e aí se coloca fora dessa situação, mas na realidade você está um ano morando com uma pessoa, ou 10 anos, isso não vai mudar alguma coisa. É também classificado como fornicação. Então, o apóstolo Paulo aconselha, se naqueles dias a igreja já tinha suas perseguições, então se uma pessoa casasse e por causa da perseguição ficasse separado, ia passar por muita luta na carne. Então ele aconselha ficar solteiro dentro daquelas circunstâncias, porque Paulo queria poupar eles da tentação, pois aquele que se casa uma vez, aqueles que são casados e depois passam a viver sem mulher ou sem marido, é mais difícil do que aqueles que são solteiros. Então o apóstolo Paulo aconselha ficarem solteiros se fosse possível por causa daquela circunstância. Mas eu quero dizer o seguinte, ele diz, dentro daquela circunstância, ele fala: eu gostaria que vocês ficassem como eu. O apóstolo Paulo, nós não sabemos se ele era separado ou viúvo, mas naquele momento ele estava só. Então ele disse: seria bom que vocês ficassem como eu. Mas por causa da tentação na carne, se você não puder ficar solteiro, então que se case. É melhor casar, correndo o risco de passar algumas tribulações na carne, do que ficar abrasando. Se abrasar é a ideia de ficar se ardendo em desejo sexual. Olha, homens e mulheres, jovens que estão me vendo agora, o desejo pelo sexo é coisa normal e natural do homem. Se o homem não é tentado, não é atraído por uma mulher de forma alguma, se uma mulher não passa pela sua cabeça a ideia do sexo com o homem, essa possibilidade, essa tentação, essa curiosidade, isso não é normal, não é temor a Deus. Isso é um outro problema que nós podemos discutir em outro vídeo. Mas
não procede de Deus. Nós homens sabemos disso. Mas o que acontece? Os jovens hoje, no caso eu sou casado há alguns anos, mas percebo que muitos jovens têm sido descuidoso com essa situação. Você que está me vendo agora sabe a tendência que o homem tem pelo sexo. E mesmo como cristão, precisa tomar muito cuidado como se comportar para que não venha cair na sexualidade, não venha praticar o sexo antes do casamento, porque isso é classificado como fornicação. Mas o pecado da fornicação é o mesmo que nas obras da carne chamado de prostituição. Prostituição, todo pecado fora do casamento é prostituição. Exemplo, quando uma moça faz sexo com seu namorado, quando o namorado faz sexo com a sua noiva, com a sua namorada, isso é fornicação. Também, generalizando, é prostituição. E a Bíblia diz que nenhum fornicador herdará o reino do céu. A Bíblia diz que aquele que anda na prostituição não herdará o reino do céu. O que fazer então? Precisa o jovem, o casal que está namorando, tomar muito cuidado. Primeiro, viver orando. Se orar, Deus vai te dar sensibilidade para perceber algumas circunstâncias, alguns momentos, e você vai vigiar com certas posturas e comportamento. Olha, quando você está namorando, precisa tomar muito cuidado onde ficar, como ficar. Não fique a sós em lugares isolados, por exemplo, praia, que hoje é normal alguns casais de namorados irem para a praia os dois sozinhos. Eu até peço desculpa no que eu vou dizer aqui agora, mas onde estão os pais desses moços e dessas moças para permitir que um casal de namorada, por mais espiritual, por mais certinho e honesto que seja, ir aos dois a uma praia sozinhos, né? Outra coisa, tem uma coisa que se tornou muito normal hoje, casais de namorado entrar em um veículo e ir para a igreja, para o passeio, para o lazer, os dois sozinhos, maior de idade, então os pais não vê impedimento ou não tem como impedir. Mas eu quero dizer para vocês, que isso é muito propício para a fornicação. Outra coisa, moços e moças ficarem na casa um do outro sozinho, sem os pais dela, sem os pais dele. Não faça isso. Você vai fornicar ou vai ficar tendo iniciativas investidas para o tal ato. Outro sim, às vezes, mesmo com os pais em casa, moços e moças entram para o quarto para assistir televisão, a moça na casa do rapaz, que é mais perigoso ainda, ou o rapaz na casa da moça, no quarto, com a porta fechada ou semi-aberta, não muda nada, e alguns a gente vê até em tempo de frio, aproveita dessa situação e fica debaixo do mesmo cobertor, na mesma cama, só porque ali por perto tem alguém adulto. Isso tudo traz o abrasamento. Abrasar, se tornar em brasa, aceso, vai se arder em desejos. E se esse ensaio for acontecendo, isso vai tornar em sexo fora do casamento, ou melhor, antes de se casar. Então, jovem, um conselho que eu dou para você: a vigilância neste caso é a melhor coisa. Se você diz que pode ficar em qualquer lugar, ir em qualquer lugar, está com sua namorada em qualquer lugar, com seu namorado, e que nada acontece, que nada vai acontecer, isso não é temor a Deus. O temor a Deus vai te ajudar a evitar esses lugares, vai te ajudar a evitar a aparência do mal, vai te ajudar a resistir os desejos que são normais, o desejo da carne. Mas a partir daí que você entrar em lugares impróprios
a um servo de Deus e nada acontecer, procure o seu pastor e peça oração, porque você não é um homem de verdade. Você não é uma mulher de verdade. Porque não estou dizendo de mim, é normal em qualquer homem comum ou uma mulher, a sós, casais de namorado, de noivo, em ambientes fechados, em ambientes escuros, em ambientes solitários, em ambiente onde não tem presença de outras pessoas, esses desejos se aflorarem mais gravemente. E para não acontecer, tem que ter uma interrupção. Outra coisa que nos preocupa nesse caso é que muitos jovens também não se importam em praticar o sexo antes do casamento. E isso nós sabemos pela Bíblia que é pecado. Isso é prostituição. Então, pais, ajude seus filhos nessa situação, porque você também já passou por essa fase. Nós que somos casados já passamos. Então precisamos tomar muito cuidado. Nós, onde passamos, nós vemos os jovens muito a Deus dará, muito à vontade, e se chegam até a imaginar que mais de 50% dos nossos jovens não casam sem praticarem o sexo antes um com o outro. Isso não estou dizendo antes de se converter. Então, ou seja, os jovens que se casam hoje, eles mais ou menos 50% já estavam vivendo uma vida matrimonial, uma vida íntima sexual antes do dia do seu próprio casamento. Nós não podemos proibir, não podemos amarrá-los, não podemos privar de algumas liberdades, às vezes, mas podemos aconselhá-los, podemos vigiá-los, ajudá-los naquilo que for possível. Não estou dizendo que não tem pai que faça isso, mas nós percebemos que o jovem tem essa tendência, é normal, mas percebemos que estão muito fácil, está muito a Deus dará. Os jovens estão ficando muito à vontade na casa dos pais, na casa da moça, viajam para qualquer lugar, os dois sozinhos em um carro. Olha, como não acontecer? Como não acontecer? Então busque a presença de Deus, busque a graça do Senhor, mas não permita que isso aconteça na sua vida. Jesus pode buscar a sua igreja hoje. Já pensou? Jesus arrebatar a igreja, você está na prática da fornicação, você fica. Você pode até não confessar para o seu pastor, ou você que é pai sabe que seus filhos estão fazendo isso e você acha que isso é a coisa mais normal, quem sabe até você já fez, mas Deus vai pedir conta de você, pai, que está sabendo e não tratou disso, ou até mesmo antes que acontecesse. Então Deus está vendo todas as coisas. Precisamos tomar muito cuidado. Do mesmo jeito que um homem casado viver fora do seu casamento, praticando sexo com outra pessoa, isso é chamado de adultério. O jovem que pratica o sexo antes de se casar, isso também é prostituição. Isso é pecado, tem a mesma gravidade. O homem casado não é menos, não é mais errado do que você, porque para Deus não existe pecadinho, pecadão. É claro que a gravidade para quem é casado é maior, mas o pecado para Deus é a mesma coisa. Então, sigamos as palavras de Jesus. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E só se vence isso vigiando. Só vence isso tomando os cuidados. Só vence este ato se viver uma vida atenta à palavra de Deus. Ore, você que está namorando, que está noivo, ore, se consagre, mas evite lugares, ambientes e momentos impróprios. E hoje, moças, olha a roupa que você veste para ficar com seu namorado. Dentro de um carro, você sabe que quando você senta, a roupa sobe muito mais ainda. Tome cuidado. Não faça tal coisa. Você está convidando indiretamente o seu noivo, o seu namorado, à tentação, à vontade pelo sexo, mais aguçada ainda.
Jovem, vê o que você pode fazer, ore a Deus, se consagre. Vê se essa moça que se comporta desse jeito, tão indecente, se é uma serva de Deus. Será que Deus te preparou? Moça, olha para esse rapaz. Vê se ele não está procurando você só pelo sexo. Moça, você que tenta tanto o seu namorado, cuidado ao ficar insistindo com a sua noiva pelo pecado. Ore juntos, se consagre. Essa palavra não tem nenhuma referência direta a ninguém que quem sabe que pensa que a gente sabe de alguma coisa da sua vida, não. É uma palavra para todos, todos os jovens. Vigie com a carne, pois ela é terrível. Não vive abrasado. A Bíblia diz que nenhum fornicador herdará o reino do céu. E Jesus não quer deixar você aqui. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele quer te levar para o céu. Se prepare para este dia, se consagre, melhore suas vestimentas, melhore seus passeios, melhore o ambiente que você está. Vigie. Quando você menos esperar, você pode cair em tentação. Jesus não quer isso para você. Pais, ajude os seus filhos. Mães, ajude as suas filhas. Porque homem é homem, mulher é mulher. E os dois juntos, em certas circunstâncias, é igualmente fogo e gasolina. Nesse caso, você sabe o que acontece. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Não se irrite comigo. Vamos juntos propagar a palavra de Deus.